Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo de número 92. Salmo 92, nós vamos ler os versos 12 a 15. Salmo 92, de 12 a 15. Quero pensar com vocês hoje sobre as árvores da casa do Senhor. As árvores da casa do Senhor. Salmo 92, de 12 a 15. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor. Florescerão nos pátios de nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor nos abra agora mente e coração, para conhecermos teus mandamentos, para podermos guardá-los como prova de amor. Ilumina-nos, Senhor. Faça de nós árvores plantadas na casa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. A literatura hebraica, ela é cheia de metáforas, ela é rica em metáforas. Essas figuras e imagens da natureza preenchem as páginas das Escrituras com um propósito, o propósito de destacar alguma verdade de Deus. Assim é que árvores, flores, frutos e outros, por exemplo, estão sempre apontando para algo glorioso da parte do Senhor na vida do seu povo. O texto que nós acabamos de ler é um desses. Ele está repleto de figuras e de imagens. Palmeiras, cedros, flores, frutos, rocha e seiva. Sim, seiva, afinal de contas, árvores não seriam verdejantes nem cheias de vida sem seiva, tampouco cresceriam e permaneceriam frutificando, cheias de vida e de vigor, como diz o texto, mesmo depois de anos após o plantio, sem que corresse nelas seiva. Nós temos aqui nesse salmo o contraste entre a vitalidade destas plantas graciosas plantadas na casa do Senhor com outro tipo de planta passageira, a erva ou a grama. Veja o verso 7 do Salmo 92. Embora os perversos brotem como a grama e floresçam os que praticam o mal, eles serão destruídos para sempre. Verso 12. Os justos, porém, olha o contraste. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios de nosso Deus, mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida, anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha e nele não há injustiça. Ou seja, embora os ímpios cresçam e floresçam com rapidez, como diz o verso 7, embora os ímpios se destaquem por um tempo e se sobressaiam, como diz o versículo, com a mesma velocidade eles serão para sempre destruídos. É isso que o Salmo está nos mostrando. Já os justos, aqueles plantados na casa do Senhor, crescerão, florescerão, frutificarão e anunciarão para sempre a justiça de Deus revelada no Evangelho. O Salmo 1, que é o cabeçalho do saltério, já havia feito esse contraste. O Salmo 1, dos versos 1 a 3, mostra para nós que o justo prosperará para a salvação eterna, enquanto o ímpio sofrerá condenação eterna, versos 4, 5 e 6 do Salmo 1. É muito comum esse contraste na Bíblia, especialmente nos Salmos. O ímpio
e o justo. O Salmo 92, gente, é uma metáfora da vida cristã. Nós aprendemos com este salmo que nós fomos plantados pelo Espírito de Deus, o cristão, plantado pelo Espírito de Deus no corpo de Cristo, a igreja, com o propósito de crescer, florescer, frutificar e anunciar para sempre a justiça do Senhor. Isso é obra da graça de Deus por meio da fé somente em Cristo Jesus, Senhor e Salvador de todos aqueles que creem no seu nome. Hoje é uma ocasião muito especial para nós. Nós ouvimos profissões de fé pela manhã e hoje à noite nós cumprimos a primeira das ordenanças do Senhor. Nós batizamos 15 novos irmãos e irmãs em Cristo. Sendo assim, meu propósito é debruçar com vocês, por breve momento, nesse texto, buscando lições para as nossas vidas cristãs, nestas árvores da casa do Senhor. Minha oração para os novos membros e para todos os demais é que vivamos para sempre como árvores plantadas na casa do Senhor. Portanto, o que de fato nós podemos aprender das árvores plantadas na casa do Senhor? 3 lições eu quero aprender com vocês. Primeiro, sobre o plantio. Segundo, sobre a preservação destas árvores. E terceiro, sobre a produtividade delas. Plantio, preservação e produtividade das árvores da casa do Senhor. Lembrando, é uma metáfora da vida cristã. O plantio das árvores da casa do Senhor. Gente, existem árvores porque alguém as plantou. Árvores não plantam a si mesmas, árvores são plantadas, raras as exceções. Geralmente acontece assim: planta-se primeiro a semente, depois transporta-se a muda da árvore, a árvorezinha, lá para o local definitivo. Eu me lembro quando criança, meu pai pegava, naquela época ainda existia o leite gogó, você lembra do leite gogó? O leite no saquinho, ele pegava o saquinho, cortava, fazia 2 furinhos, um em cada cantinho embaixo, enchia de terra, os furinhos era para quando aguasse a árvorezinha, a semente, a água tivesse por onde escorrer, e ali ele plantava a semente, nascia a muda, e aquela muda ele levava, e ele gostava de sair plantando árvores, na chácara do meu avô, nas calçadas das casas por onde íamos, enfim. A semente, ela é plantada, depois vira uma mudazinha, você transporta ela para o lugar definitivo, onde lá ela vai crescer, vai florescer e vai frutificar. E o que se planta? A semente. Essa semente tem vida em si mesmo. A vida que está na semente dá à luz vida. É o que nós vimos no texto. O texto do Salmo 92, no verso 12 a 14, diz que os justos florescem, eles crescem, por uma razão, eles estão plantados na casa do Senhor. Além desse processo, o plantio, a transferência da muda, da vida na semente que gera vida, na medida em que as árvores crescem, suas raízes vão penetrando no solo, vão se apropriando do solo para extrair do solo nutrientes e também para conquistar fixação. Veja o caso do cedro, que é uma árvore citada aqui no texto. O cedro em particular. É sabido que os cedros, se suas raízes encontrarem pedra no fundo, as raízes elas não param de crescer. Elas encontram um jeito de crescer ao redor daquela rocha, abraçando, se possível for, toda aquela pedra. Por isso que o texto chega a dizer no verso 15, que o Senhor é justo, o Senhor é minha rocha, na qual eu me abraço, e lá me sustento, e de lá tiro todos os meus nutrientes. As árvores da casa do Senhor nos revelam um retrato, o retrato da obra da salvação. Porque é o Senhor mesmo quem planta em nós vida. Cristo é vida.
A palavra da vida, 1 de João 1, verso 1, o verbo da vida. Cristo em nós gera em nós vida. Ouça as palavras de Jesus no Evangelho de João, capítulo 6, verso 63. Olha o que Jesus diz. Somente o Espírito dá vida. A natureza humana não realiza coisa alguma, ou seja, a carne para nada aproveita. E as palavras que eu lhes disse são espírito e vida. As palavras que eu te disse, diz Jesus, são espírito e vida. E ele disse logo no início do versículo que somente o Espírito dá vida. Como que o Espírito dá a vida? Através das palavras que o Senhor nos diz. As palavras do Senhor são espírito e vida. Ou seja, Deus nos faz nascer de novo. O Senhor nos regenera pela palavra do Evangelho, plantada no nosso coração, iluminada no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, como diz 2 Coríntios 4, verso 4 e também o verso 6. Pedro vai dizer em 1 de Pedro 1, versos 23 a 25, ele diz que a eterna e viva palavra de Deus, o Evangelho, pelo poder do Espírito Santo, gera em nós uma vida que durará para sempre. Nós chamamos isso de conversão, é o milagre da regeneração, do novo nascimento, seguido de arrependimento e fé em Cristo Jesus somente. Essa vida que é gerada em nós pela palavra do Evangelho e pelo Espírito Santo, produz uma mudinha, uma arvorezinha, um novo convertido, que agora é transferido e é arrancado pela raiz da velha vida nesse mundo sem Deus, e ele é plantado, ele é batizado no corpo de Cristo, que é a igreja. Nós ouvimos sobre isso hoje de manhã. Pessoas que ouviram o Evangelho, ouviram a palavra. Essa palavra viva, essa palavra de Cristo, esse Evangelho produziu vida. Ouvimos, por exemplo, o Éder dizendo, o mundo me perdeu. Ele é uma ilustração viva do que a gente está dizendo aqui. O Evangelho gerou nele vida, nasceu uma mudinha, nasceu um novo convertido, que o próprio Deus o arranca do mundo pela raiz e o planta na igreja, o corpo de Cristo. O planta na casa do Senhor, para usar a linguagem do Salmo 92. Os justos são plantados pelo próprio Senhor na casa do Senhor. Como? Com esse Evangelho que produz vida, faz nascer uma mudinha, um novo crente, e ele é colocado na igreja de Cristo. Olha o que Paulo diz, 1 Coríntios 12, 13. 1 Coríntios 12, 13. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos, alguns são livres. Mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito. Todos nós fomos plantados, por assim dizer, mergulhados em um só corpo pelo único Espírito, ou seja, fomos colocados por Deus mesmo na igreja e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. O batismo nas águas que vocês acabaram de assistir é um sinal externo dessa realidade interna e sobrenatural dentro do crente. Por isso que nós, batistas, nós não batizamos infantes. Batizamos apenas crentes. Porque batismo é sinal externo de regeneração, de vida que foi colocada em nós. É profissão pública de fé, profissão pública da nossa união com Cristo pela fé somente. É sinal de que pela graça, por meio da fé, Deus nos batizou em Cristo, nos plantou na casa do Senhor, nos plantou na sua igreja, no seu corpo. Na casa do Senhor, na igreja, no corpo de Cristo. Esse cristão, essa nova mudinha, cada um desses 15 que hoje foram batizados, são como 15 mudinhas que Deus plantou na igreja, na casa dele.
15 arvorezinhas, plantados na casa do Senhor, no corpo de Cristo. Esse cristão foi plantado para crescer, para criar raízes profundas, para abraçar completamente a rocha que é Cristo, e desta rocha arrancar os nutrientes, a seiva da vida, encontrar sustentação para as tempestades que virão, e elas virão. Olha o resumo de tudo isso nas palavras de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, de 21 a 25. Ouçam, plantinhas do Senhor que hoje foram plantadas na sua casa. Ouça. Colossenses 1, 21. Isso inclui vocês que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos, dele separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, Cristo mesmo, Deus mesmo os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante de Deus santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. É preciso, porém, que vocês continuem a crescer nessa verdade e nela permaneçam firmes, não se afastem da esperança que receberam quando ouviram o Evangelho, as boas novas que foram anunciadas em todo o mundo e que eu, Paulo, fui designado servo para proclamar a vocês. Esse é o plantio. Deus mesmo plantou o Evangelho no coração de vocês. Seja através da mensagem do pastor, seja através do ensino desde criancinha de seus pais, seja através de uma leitura bíblica, seja através de uma mensagem, de um folheto, de alguma maneira você teve contato com o Evangelho, ouvindo isso no YouTube, como nós ouvimos hoje de manhã. Terezinha ouviu no YouTube. O Flávio ouviu no YouTube, semente do Evangelho penetrou, salvou, nasceu uma mudinha e o Senhor plantou na sua casa, o Pai mesmo plantou. E toda planta que o Pai Celestial não plantou, será arrancada pela raiz, Mateus 15, 13. É o Pai quem planta. Segunda coisa, a preservação das árvores da casa do Senhor. A preservação destas árvores. Como nós somos preservados por Deus? Como é que eu e você acordamos crente todo dia e nos mantemos crente até o dia da chamada final? As árvores do Senhor, diz o Salmo 92, elas são bem plantadas. O próprio Deus as planta. Elas são bem nutridas, elas são preservadas. Afinal de contas, elas estão plantadas em lugar fértil, de muito abrigo e proteção. Elas estão plantadas na casa do Senhor, Salmo 92, 13. Na casa do Senhor, as árvores, essas plantinhas, nós, eu e você, do mais novo na fé ao mais antigo em Cristo, todos nós contamos com o mesmo solo fértil da palavra de Deus, que é pregada no púlpito, que é ensinada na escola bíblica dominical, que é compartilhada nos pequenos grupos, que é dita e aconselhada nos relacionamentos discipuladores e assim por diante. Aqui, na casa do Senhor, nós somos protegidos pela vara e pelo cajado do pastor Jesus. De que forma? Através dos ministérios, através dos exercícios de mutualidade, porque nós somos assistidos e cuidados uns pelos outros. Nós amamos uns aos outros, nós servimos uns aos outros, nós instruímos uns aos outros, nós exortamos uns aos outros, nós socorremos uns aos outros, nós oramos uns pelos outros. Aqui na casa do Senhor nós temos bons exemplos, nós recebemos boas influências desde pequeninos. É impressionante quantas vezes já a Cris, ao sair do culto de manhã com a camiseta OANSE, ou no Facebook, depois de termos postado alguma coisa sobre o trabalho de memorização de versículo do nosso Ministério Infantil, OANSE, pessoas já adultas, jovens, casados, perguntam: poxa, vocês têm OANSE na sua igreja? Eu tinha quando era criancinha, eu aprendi a Bíblia, eu memorizei a Bíblia, desde pequenino, na casa do Senhor, recebendo boas influências, recebendo da palavra de Deus, recebendo
nutriente sólido para a vida. Aqui dentro, meu povo, na casa do Senhor, nós somos cobertos pelas orações do povo de Deus. Aqui nós criamos laços profundos de amizade, de afeto espirituais. Isso tudo junto, palavra ensinada, pregada, compartilhada, aconselhada, palavra aplicada a você, versículo bíblico memorizado, ministério infantil, departamentos, ministérios diversos, isso tudo contribuindo para o seu crescimento, preserva você, protege você. Por isso que Hebreus fala da importância do crente não deixar a casa do Senhor. Hebreus 10, de 23 a 25, apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras, e não deixemos de nos reunir como fazem alguns. Por que que nós não podemos deixar de nos reunir na igreja como fazem alguns? Hebreus explica, porque nós devemos nos encorajar mutuamente, sobretudo agora, que o dia final está próximo. Hebreus entende, o autor desta carta entende perfeitamente bem e com a lucidez do Espírito Santo, que todo aquele que se afasta da comunhão, da casa do Senhor, perde esperança, morre. Além disso, na casa do Senhor, nós somos tratados pelo cuidado do Pai. O Pai é o nosso agricultor. Olha o que diz Jesus em João 15, de 1 a 4, ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim, Cristo, não dá fruto, o Pai corta. Todo ramo que estando em mim dá fruto, o Pai poda, para que produza ainda mais fruto. Nós precisamos dessa poda. Essa poda vem pelo ensino da palavra. No contexto de João 15, é disso que Jesus está falando. A poda vem pelo ensino. Vocês já foram limpos, diz ele no verso 3, João 15, 3. Vocês já foram limpos pela mensagem que eu lhes dei. Permaneçam em mim e eu em vocês, pois assim como um ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim e a minha palavra permaneça em vós. Como é que nós somos preservados, igreja? Na casa do Senhor. É lamentável, nós vivemos numa época onde tem se acreditado cada vez mais que a igreja é algo inútil. Essa é uma mentira do diabo. A perseverança dos crentes é um projeto comunitário, disse muito bem John Piper. Deus instituiu a igreja visível, a igreja local, como uma expressão da sua igreja invisível, que é a reunião de todos os crentes de todas as épocas. O crente, ele é plantado numa igreja local. Porque da igreja local ele vai receber cuidado do Evangelho, palavra do Evangelho, exortação. E aqui eu digo com carinho, cuidado com seus finais de semana, na medida em que a gente vai ganhando uma certa condição financeira, a gente começa a ter condições de ir para uma chácara, para um clube, para uma propriedade nossa. Lá em São Paulo era terrível, a praia do lado, a maioria tinha casa em praia. A vida na comunhão da igreja ia se esvaindo, as pessoas iam perdendo isso. Mas eu vejo isso acontecendo aqui também. É óbvio, merecemos sim, de tempos em tempos, descanso. Eu vejo a juventude, no momento em que eles mais precisam estar plantados na casa do Senhor, recebendo os nutrientes, a exortação, prestando contas, é quando a universidade mais suga deles e tira eles da casa do Senhor. E é quando eles ficam mais vulneráveis. Aprenda, meu povo, a palavra de Deus nos ensina
que a forma do Senhor nos preservar é plantando-nos na casa dEle. É recebendo aqui e através dos ministérios do corpo local que Deus inseriu você, nutrientes, palavra, exortação, oração, carinho, cuidado, estímulo, encorajamento, sobretudo agora que o dia final está próximo, diz Hebreus. Não deixemos de nos reunir como igreja, como fazem alguns. Não faça isso. Nós somos preservados, verdejantes, cheios de vida e de vigor, para produzirmos fruto. E isso me leva à última parte dessa mensagem, a produtividade das árvores do Senhor. O Senhor nos planta, o Senhor nos preserva, porque Ele nos quer produtivos. Aqueles que não produzem fruto, Ele corta e lança fora, como que dizendo, não é crente. Crente frutifica. Não existe planta plantada pelo Senhor que seja estéril. Esterilidade de uma planta na casa do Senhor é prova de nunca ter havido salvação. Essas, o Senhor mesmo, no tempo certo, corta e lança fora. Por isso que João vai dizer na primeira carta dele, muitos já saíram de nós, nunca foram dos nossos. Mas aqueles que estão aqui e que estão dando frutos, e de repente, pastor, eu frutifico, mas eu vejo que eu sofro, eu vejo que é muita luta, é muita dificuldade, aí eu lembro você, Jesus diz o seguinte, e esses que produzem fruto, Jesus, o lavrador, poda, para dar mais fruto ainda, e a poda dói. O Senhor nos planta e o Senhor nos preserva, o Senhor nos poda, o Senhor cuida de nós através do ministério na igreja local. E eu quero dizer a todos vocês que foram batizados hoje, não deixe essa mentira entrar na sua cabeça de que você não precisa da igreja. Isso é mentira do diabo. A igreja não salva. Nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da fé única e exclusivamente em Jesus Cristo. Mas o meio de perseverarmos é através da comunhão da igreja local. Eu poderia aqui gastar horas com vocês mostrando texto atrás de texto, fazendo essa conexão. Mas olha o nosso texto. Os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como cedros do Líbano, porque estão plantados na casa do Senhor. Observe os verbos, florescerão, crescerão, estão plantados, produzirão, continuarão, anunciarão. Isso tudo é resultado de se estar em Cristo, plantado em Cristo e na comunhão do corpo de Cristo que é a igreja. Portanto, eu te digo, se em sua vida você está plantado na casa do Senhor, mas você não consegue ver crescimento na sua vida, você não consegue ver frutos na sua vida, você não consegue ver nenhum verdor na sua vida na sua vida, vigor na sua vida, se a sua vida não tem passado de um ramo seco, avalie-se, para que você veja se de fato você foi plantado pelo Senhor. Aliás, Paulo, escrevendo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 13:5, ele diz, olha, examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que vocês afirmam crer. Vocês dizem crer, mas não praticam. Assim poderão ser aprovados. Aprovados quando? Como? Se aquilo que você diz crer é por você praticado. Nós não conseguiremos, gente, frutificar se nós não estivermos em Cristo e se Cristo não estiver em nós. Se a palavra de Cristo não estiver em nós, produzindo pelo Espírito Santo, produzindo em nós fé, esperança, amor, nós não frutificaremos. Então avalie-se para ver se de fato você está na fé, vivendo e praticando a verdade que você diz crer.
E se você que me ouve é alguém que se diz já alcançado pelo Evangelho, crente em Jesus Cristo, mas ainda não professou sua fé pelo batismo, você precisa fazer isso. É mandamento, é ordem do Senhor. Você é como uma plantinha que não vai conseguir viver para sempre plantado nesse saquinho de leite gogó. Você morre aí. Você precisa ser colocado no solo da igreja, porque se Deus de fato te plantou em Cristo e te plantou no corpo de Cristo, que é a igreja, você sente a necessidade da igreja local. Olha o tipo de fruto que a gente produz, essas árvores do Senhor plantadas na casa do Senhor. Olha o tipo de fruto: fruto do Espírito, amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o tipo de fruto que nós vamos começar a produzir, estando em Cristo e plantados no corpo de Cristo. Esses são os tipos de fruto que as árvores da casa do Senhor produzirão. Agora, árvores secas, sem verdor, sem vida, sem vigor, sem folhas, flores e frutos, começam a espalhar sujeira, folhas e galhos secos caem no chão, na forma de obras da carne. Sabe quais são os tipos de galhos e de folhas secas que a gente sai espalhando pelo chão, uma vez que a gente não está plantado em Cristo? Uma vez que nós vivemos uma vida achando que somos de Cristo e não somos? Imoralidade sexual, impureza, diz Paulo, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. É você um desses? Acha-se plantado na casa do Senhor, mas para você dormir com a namorada é a coisa mais normal. Paulo chama isso de imoralidade sexual. E Paulo diz que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não sou eu que digo isso. Sensualidade, impureza, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, esse tipo de fruto é comum na sua vida. Por onde você passa, você derrama essas folhas secas das obras da carne. Você percebeu a diferença? Árvores secas não foram plantadas pelo Senhor, porque no solo rochoso, suas raízes não são profundas o bastante para suportarem as pressões, os problemas, as perseguições por causa do Evangelho. Cedo elas desanimam, secam e morrem. Outras são plantadas no meio de espinhos, ficam sufocadas pelas preocupações da vida, pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto e morrem. Sem falar daqueles que já estão com o coração duro, pisado pelos prazeres do mundo. O Evangelho é semeado sempre, constantemente, mas não entende o Evangelho. Aí vem o maligno e arranca. Já as árvores plantadas pelo Senhor, elas produzem fruto, enquanto elas estiverem vivas nesta terra. Olha o que diz o Salmo 92, 14 e 15. Mesmo na velhice produzirão frutos. Mesmo na velhice continuarão verdejantes e cheios de vida. Mesmo na velhice anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. O que o Salmo está dizendo é que sofrimento nenhum nessa vida, prazer nenhum deste mundo sem Deus, serão capazes de sufocar ou de queimar suas raízes, tornando as árvores plantadas pelo Senhor, na casa do Senhor, infrutíferas e secas até a morte.
Nesse momento você deve estar se lembrando talvez de pessoas que você ama e conhece. E que você julga ser plantado ou plantada na casa do Senhor, mas não dá nenhum tipo de fruto. Dê nomes a isso. Não esconda mais. Não minta mais para você mesmo. Chegue diante de Deus e diz: Deus, a julgar pelo que a tua palavra diz, meu filho não é salvo. Minha filha não é salva. Meu marido não é salvo. Deus, em nome de Jesus, salva. Em nome de Jesus, plante ali o Evangelho. Em nome de Jesus, converta aquele coração. Em nome de Jesus, coloque vida. Faça brotar uma mudinha. Coloque ele no corpo, que é a igreja. Salva. Faça produzir fruto do Espírito, porque o que eu vejo na vida dele ou dela não passa de obras da carne. Esses plantados pelo Senhor, os sofrimentos não vão sufocar as raízes, as tentações não vão desviá-los dos caminhos do Senhor. Pelo contrário, eles vão até o fim. E essas árvores viverão para anunciar que Deus é justo. Ele vela pela palavra dele. Viverão para anunciar que Deus é rocha, Ele nos sustenta pela palavra dele. Viverão para anunciar que no Senhor não há injustiça, Ele faz cumprir a palavra dEle, e Ele nunca permite que venha sobre nós coisa alguma maior do que conseguimos suportar. As árvores plantadas pelo Senhor crescerão ao longo da vida e continuarão verdejantes e cheias de vida até o final. Vão ser frondosas, vão ser floridas, vão ser frutíferas, vão servir de abrigo no deserto, vão florescer em beleza, vão frutificar em amor, vão anunciar a justiça de Deus no Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, peça ao Senhor que plante no seu coração o Evangelho da glória e da graça de Deus. Se você não se sente verde o bastante, arrependa-se, creia no Evangelho de Cristo, ouça aqui o resumo do Evangelho. Paulo diz assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. 1 Timóteo 1,15. Experimente o novo nascimento pelo Espírito de Deus. Salvação é milagre, salvação não é você, é Deus em você. É Deus colocando a convicção de que você precisa ser salvo por meio de Jesus, e você pede a Deus que te salve, e até essa fé para pedir, salva-me, Deus põe em você. Então, se nesse momento você sente de Deus o desejo de dizer: Pai, salva-me, é obra do Espírito, não endureça seu coração. Plantado pelo próprio Deus na casa do Senhor, você precisa buscar comunhão fortalecedora, comunhão dos crentes. Você precisa se alimentar da palavra pregada no púlpito, ensinada na escola bíblica. Você precisa orar na comunhão dos cultos de oração da igreja. Você precisa participar da ceia do Senhor mensalmente, examinar-se à luz do Evangelho. Você precisa dizimar, ofertar, desapegando-se do amor ao dinheiro, que é a raiz de todos os males. No seu caminhar diário, você tem que fazer morrer sua natureza terrena. Pelo Espírito Santo, deixar de seguir os desejos da sua natureza humana, produzindo o fruto do Espírito pela fé na palavra de Deus. Ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, memorize a palavra de Deus, estude, escute a palavra, ore a palavra, em seguida, viva pela fé no poder de Deus, os princípios e as verdades que você tem ouvido e lido da palavra. Isso é viver no Espírito. Viver no Espírito é deixar essa palavra habitar ricamente em vocês. E Jesus diz lá em João: eu li para vocês, minhas palavras são vida, Espírito e vida. No seu caminhar diário, faça isso, viva no Espírito, ande no Espírito, ore no Espírito. Porque se a sua vida não passa de galhos e de folhas secas, será que Deus não teria te trazido aqui hoje à noite? Para você se examinar, para saber se de fato o Senhor te plantou.
examinem a si mesmos, verifiquem se estão praticando o que afirmam crer. Assim vocês poderão ser aprovados. Certamente sabem que Jesus Cristo está entre vocês. Do contrário, já foram reprovados. Feche seus olhos, eu vou orar por você. E vou orar pela sua vida, orando as palavras do Salmo que a gente estudou. Senhor meu Deus, os justos florescerão como palmeiras, crescerão como cedros do Líbano, pois o Senhor mesmo os plantou na sua casa. Eles vão florescer nos pátios do nosso Deus, e mesmo na velhice eles vão produzir frutos, eles jamais serão estéreis. Continuarão verdejantes, cheios de vida. Anunciarão que o Senhor é justo, que o Senhor é nossa rocha, que no Senhor não há injustiça. Deus, eu te peço para cada um destes que hoje professaram fé e foram batizados, que seja assim neles e na vida deles. Deus, que o Senhor plante hoje à noite tantos outros que ouviram a tua palavra e compreenderam que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar o pecador. Faça com que esta palavra produza uma mudinha hoje à noite. E que esta mudinha seja plantada na tua casa, no teu corpo que é a igreja. Plantado em Cristo, pelo Espírito de Deus, batizado em Cristo, mergulhado em Cristo, salvo em Cristo. Faça isso hoje à noite. Isso é um milagre, só o Senhor pode fazer. Eu oro agradecido, pedindo, Deus, que cada uma destas pessoas produzam e produzam muito, pois estão preservadas na tua casa, afinal foram plantados pelo Senhor. Em nome de Jesus. Amém.